Bom dia, meus amigos e minhas amigas, como estão? Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim. Esse canal que tem por propósito falar sobre espiritualidade, energia, vibração, autoconhecimento, né? Busca no nosso caminho evolutivo, enfim, um olhar para dentro, né? Um olhar para dentro para despertar para a vida. Essa é a proposta aqui do nosso canal, né? Então, ainda não chegamos lá, né? Estamos começando, estamos no comecinho. Esse comecinho, ele tem toda uma preparação que a gente vem fazendo já há meio ano, mais ou menos, 6, 7 meses, onde a gente vem estudando, né? Fazendo a leitura comentada da Bíblia Peshitta, que é essa Bíblia aqui, que foi traduzida diretamente do aramaico, que era a língua que se falava ali em Israel, na Judéia, na época de Jesus, e também a leitura do Livro dos Espíritos. Então, essa é a proposta do início desse canal, e com o tempo nós vamos trazendo outras coisas, outros conteúdos, né, outras novidades. Então, a gente tem esse canal aqui na Twitch, que a gente faz ao vivo, né? Todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, a gente faz a leitura ao vivo. Depois eu pego esse vídeo que fica gravado, legendo ele e coloco no YouTube. Então, provavelmente você deve estar assistindo a gente pelo YouTube, né? Esse canal aqui, Conexões.crenças, né? Então, todos os vídeos estão lá, legendados, com as leituras. E também temos o canal do Instagram, conexões.crenças, @conexões.crenças, né? Que no Instagram tem vídeos mais curtos. Então, no Instagram a gente faz a leitura diária de uma oração, né? Fizemos os 150 salmos, agora a gente está fazendo a leitura de provérbios. E vamos seguindo, para a gente começar o dia energizado, né? E depois também a gente faz alguns vídeos de práticas meditativas, que eu tenho colocado lá também. E assim a gente vai seguindo, né? E no YouTube nós temos algumas playlists, a da Bíblia, do Livro dos Espíritos, a de práticas, a de salmos e a de provérbios, né? E assim a gente vai ampliando aí o conteúdo do canal, e claro, né? Sempre bom vocês trazerem sugestões. A gente quer trazer também um conteúdo mais específico de práticas, né? Aprofundar nisso, falar de vibração, para que a gente possa sempre elevar a nossa vibração e com isso trazer mais conteúdo aí para ajudar todos nesse processo evolutivo, tá bom? Antes da gente falar especificamente do... claro, vou pedir para que vocês sigam o canal, se inscrevam aí no YouTube, que é de graça, não custa nada, né? Ajuda a gente no engajamento. Clique no joinha se você está gostando dos vídeos. Clique no sininho se você quer ser avisado quando tiver vídeo novo. Deixe seu comentário, compartilha, enfim, faça tudo aquilo que vocês já sabem que precisa fazer, né? Para ajudar a gente no engajamento aí, no crescimento do canal. E no Instagram também, né? Clica, compartilha, deixe seu comentário. Sempre ajuda a gente nesse processo de desenvolvimento aí do canal, beleza? Antes da gente começar a leitura, quero falar do nosso parceiro nesse projeto, que é a empresa que é responsável pela parte de técnica do canal, que é a Clima Digital. Eles nos ajudam aí toda essa parte da gestão do site, do blog, enfim, também na criação de conteúdo, desenvolvimento de algumas coisas também. Então, se vocês estiverem precisando aí de um parceiro para algum projeto digital, procure-os no Instagram, no @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Beleza? Então vamos nessa. Nós estamos no primeiro livro de Crônicas, né? No capítulo 7. Então, na segunda-feira a gente leu do livro 1 ao 6, e agora a gente vai começar o livro 7. Eu gosto de deixar a Bíblia de Jerusalém abertinha aqui também, porque ela me ajuda aqui na compreensão, às vezes, de alguns nomes que ficam meio confusos aqui pela tradução do aramaico. Beleza? Que ficam confusos, né? Eles são os nomes originais, só que não é o que a gente está acostumado a ouvir, né? Da Bíblia, que a gente está mais... que é mais o nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 7.
Os descendentes de Isacar e de Benjamim. Os filhos de Isacar foram Tola, Puva, Shobi e Shemiron. Estes foram seus 4 filhos. Os filhos de Tola foram Azi, Refaiá, Ioil, Larmi, Ibsam e Shemuel. Samuel, né? Chefes de suas casas paternas. Estes foram os filhos de Tola, homens fortes e valentes em suas famílias e em suas gerações. Nos dias de Davi, seu número chegou a 22.600. O filho de Azi foi Izarel, e os filhos de Izarel foram Malcail, Avdaiá, Ioil e Isias. Os 4 foram todos chefes das famílias de suas casas paternas, homens valentes e que fazem a guerra. Foram 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. E seus irmãos de todas as famílias da casa de Isacar foram 87.000 homens fortes e valentes. Estes são os nomes dos filhos de Benjamim: Baal, Akbar, Ashcal, Gerá, Naamã, Arrai, Arosh, Mafai, Itaim e Adar. Os filhos de Baal foram Atzon, Azi, Zael, Yarmot e Azri. 5 chefes de casas paternas, homens fortes e valentes, e seus descendentes foram 22.034 homens. Os filhos de Akbar, Zemorá, Yaosh, Eliazar, Elionai, Amri, Yarmot, Aviá, Anatot e Almot, todos estes foram os filhos de Akbar. Seu número por sua genealogia, segundo suas gerações, conforme os chefes de suas casas paternas, foi de 20.200 homens fortes e valentes. O filho de Ashcol foi Bihan. Os filhos de Bihan foram Yaosh, Benjamim, Ior, Kenaná, Zaiton, Tarshish e Ashrá. Todos esses foram os filhos de Ashcol, segundo seus patriarcas, 17.200 homens fortes e valentes que marchavam com um exército à guerra. Também Shapã e Mepis, filhos de Od, os filhos de Osha. Os descendentes de Naphtali, Menash e Efraim. Os filhos de Naphtali foram Narzail, Guni, Yazir e Salum, os quais foram filhos de Bila. Os filhos de Menash, que lhe deu à luz sua concubina, foram Israquil e Adonia, e ela também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou por esposa a uma filha de um príncipe. O nome de sua irmã era Maaca, e o nome de seu irmão era Tzaleferrad. Tzaleferrad não teve filhos, senão só filhas. Além disso, Maaca, mãe de Maquir, deu à luz a um filho, varão, e ela pôs por nome Parates, e o nome de seu irmão foi Sheresh. O filho de Alon foi Requem, e o filho de Requem foi Baram. Estes foram os filhos de Gileade, Bar Maquir, Bar Menash. E sua irmã Maaca deu à luz a Ashor, Aviazar. Shemira, Elinon, Leshim, Nitam. Os filhos de Efraim foram Chutelar, Bacar, seu filho, Tanat, seu filho, Elda, seu filho, Ahat, seu filho, Zavor, seu filho, Chutelar, seu filho, Lazar, seu filho. Cada um dos homens de Gate, que haviam nascido do país, desceram para lhes tomar suas riquezas. Efraim, seu pai, lamentou-se durante muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo e animá-lo. Depois se deitou com sua esposa, e ela concebeu e deu à luz a um filho varão, a quem ela pôs o nome de Beriá, pois a desgraça viera à sua casa. E sua filha, que restou, habitou em Betarã, baixa e alta, e todos os que restaram ali eram curados por sua filha, pois ela conhecia a medicina e curava os enfermos. Também curou a Adã bar Amihud, dos filhos de Num, pai de Rocha.
Sua possessão e seus lugares de residência foram Betuel com os seus povoados, Shequim com seus povoados e Anat com seus povoados. Junto aos limites dos filhos de Menache estavam Bet-Shequim com seus povoados, Tanak com seus povoados, Magdo com seus povoados, e Dor com seus povoados. Nestas cidades habitaram os filhos de José Bar Israel. Os descendentes de Ashir. Os filhos de Ashir, Yamana, Yashavá, Yashvi, e Beriá e sua irmã Sara. Os filhos de Beria foram Rafar e Malquil, o qual foi pai de Bar-Zid. Rafar gerou a Pelet, a Shamir, a Raton e a Shó, a irmã deles. Os filhos de Pelet foram Passaque, Binhal e Eshot. Estes foram os filhos de Pelet. Também Ará e Hananel. Os filhos de Somer foram Aí, Roga, Jubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helém foram Zofá, Imna, Sedes e Amal. Os filhos de Zofá, Sua, Arnefer, Sual, Beri e Inra. Bezer, Rod, Samá, Silsa, Jeter e Bera. Os filhos de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ará. Os filhos de Ula foram Ará, Paniel e Rízia. Estes foram os filhos de Ashir, chefes de suas casas paternas, segundo suas gerações, homens valentes, chefes de príncipes. O número deles que foi contado no exército para a guerra foi de 26 mil homens. Então, assim, é uma árvore genealógica isso daqui, né? Então, agora a gente vai para o capítulo 8, os descendentes de Benjamim. A gente sabe que é da tribo de Benjamim que veio Saul, o primeiro rei de Israel. Benjamim gerou Baal, seu primogênito, e Quevar, o segundo, a Shecol, o terceiro, a Gerá, o quarto, a Namã, o quinto, a Arrai, o sexto, a Arosh, o sétimo, a Matim, o oitavo, a Rachim, o nono, a Adar, o décimo. Os filhos de Baal foram Ávido, Gerá, Abitur, Abissua, Naamã, Aias, Sapim, Jofã e Airã. E estes eram seus patriarcas, sendo suas famílias os mesmos que foram levados cativos até a campina de Naamã. Ele gerou a Iovav com sua esposa Harash, também a Saviá, a Malcom, a Menash, a Sariá, a Irmaná e a Sevas. Estes foram os seus filhos, os patriarcas. Estes foram os filhos de Ehud. Eles foram os chefes das casas paternas que habitaram em Gibeá e que foram levados cativos a Manahat, Naamã, Arriás e Gerá. Estes os conduziu cativos e gerou a Ahihud. Marchim gerou a Yohavat e Elifeleg. Os filhos de Elifeleg foram Ovir, Mashlam e Shamir, o qual edificou Lelod e seus povoados. Ele foi o patriarca sobre os que viviam em Gat, Shishak, Yarmot, Zebadia, Azor, Adi, Manquel, Ansif, Ibron, Zavdi, Ismerai, Geslias e Jobab. Eram os filhos de Elpal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinhat eram os filhos de Shami. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Hanani, Hananiah, Olam, Anatot, Peraiá e Fael foram os filhos de Shishak e Shemirá. Samerai, Searias, Atalias, Jaresias, Elias e Zicre foram os filhos de Jeroão. Estes foram patriarcas por suas gerações. Eles foram os que vieram primeiro em Jerusalém. Em Geveon habitou o pai de Geveon, e o nome de sua esposa era Macá. E seu filho primogênito se chamava Ivron. E os outros foram Gish, Baal, Nadab, Gad, Ahiv, Isabar e Maclot.
Maquilote gerou a Maá. Também eles habitaram defronte de seus irmãos em Jerusalém. Meir gerou a Quish, e Quish gerou a Saul. Saul gerou a Jonathan, Malquixô, Yashiv e Ashbashur. O filho de Jonathan era aleijado de seus pés, e Yashiv teve um filho, Marbaal, e Marbaal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tara, Ahor e Arã. Marbaal gerou também a Arroiada, e Arroiada gerou a Amote, a Zamri gerou a Motsia. Motsia gerou a Kenania gerou a Zofa, a Eleasa, seu filho, e a Atzal, seu filho. Atzal teve 6 filhos. Asri, seu primogênito, o segundo foi Quim, o terceiro Ismael, Shediá, Obadiá e Hanã. Todos esses foram os filhos de Atzal. Os filhos de Echique, seu irmão, foram Olam, seu primogênito, Yoshi, o segundo, e Ilifat, o terceiro. Os filhos de Olam foram homens destros para a guerra e no manejo do arco. Eles adestraram seus filhos e seus netos, que foram 150. Todos eles foram da tribo dos descendentes de Benjamim. Capítulo 9. Retorno dos filhos de Israel e de Judá da Babilônia. Todos os filhos de Israel e os filhos de Judá foram considerados iníquos e foram levados em cativeiro à Babilônia por causa de suas iniquidades. Os primeiros que repovoaram suas possessões em suas cidades foram os de Israel, os sacerdotes, os levitas e os prosélitos. Alguns de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e dos filhos de Menashe, viveram em Jerusalém. Zeuri bar Amirod bar Amri bar Benjamim, dos descendentes de Parates, dos descendentes de Judá. Do território dos Silonitas, Shaiá, seu primogênito, e Vatsiá, seu irmão. Dos descendentes de Zaré, Yauil e seus irmãos, 690. Dos descendentes de Benjamim, Salu bar Mashlã bar Hodiá bar Yabana, Iocaniá bar Yaron. Estes foram filhos de Azibar, Maquir e Mashlã bar Arovel bar Iacaniá. Seus irmãos foram 999, segundo suas gerações. Todos eles foram homens poderosos e valentes, capitães de centenas, de acordo com suas genealogias. Dos sacerdotes, Yonadav, Yoadá, Esaquim, Azaria bar Ilaquiá bar Mashlã bar Sadoc bar Mazu bar Artiov, cuja casa estava localizada defronte do templo de Mariá. Azaria bar Yarhov bar Pashur bar Melaquiá e Mansi bar Odiail bar Yonahan bar Mashlam bar Mashdot bar Amar. Seus irmãos, chefes de suas casas paternas, foram 1760. Eram homens de valor que cumpriram os serviços na casa de Mariá. Dos levitas foram Shemaiah bar Reshon bar Ezarquim bar Rechaviá. Dos descendentes de Merari foram Yarhon bar Redosh, filho de Galal, e Metaniá bar Micá bar Zadiá bar Asaf. Obadiá bar Shemaiah bar Kelal bar Ioriton, e Beraquiá bar Asaf bar Alcana, o qual habitou em Ramá. Shalom, Jacob, Talam, Hamnon, Aeron e Shalom se encontram até hoje na porta do rei do lado oriental. Esses foram os porteiros que estavam no acampamento dos filhos de Levi. Shalom bar Corá bar Ahasif bar Coré, seus irmãos, os membros da casa de seu pai, estavam encarregados das obras e vigiavam a entrada do tabernáculo. Seus pais tinham sido encarregados do acampamento e eles vigiavam a saída e a entrada. Pinches bar Eleazar anteriormente havia sido chefe deles e Mariá estava com ele. Secariá bar Meshalam vigiava a entrada do tabernáculo temporário. O total dos que haviam sido designados às portas somavam 212. Estes foram
contados por suas genealogias, a quem Davi e o profeta Samuel puseram em seus postos. Pois a eles e a seus filhos lhes designaram para que fossem guardas das portas da casa de Maria, da casa do tabernáculo temporário e das vigílias. As portas se encontravam abertas para os 4 pontos cardeais, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que tinham encargo da guarda durante suas gerações só entravam uma vez a cada 7 dias, de tempo em tempo, porque estavam em seus postos, pois tinham a seu cargo as portas nos 4 pontos cardeais. Estes levitas permaneciam em constante guarda e estavam cercados das obras e dos tesouros da casa de Maria. Eles permaneciam ao redor da casa de Elahá e ali passavam a noite, pois este era o seu encargo com respeito às portas. E cada manhã inspecionavam todos os utensílios do serviço, os quais eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Alguns dos levitas estavam encarregados dos utensílios de todos os bens do santuário, do altar, dos vasos do vinho, do azeite, do incenso e das finas especiarias aromáticas. Alguns dos filhos dos sacerdotes preparavam o incenso para os incensários, e as oferendas eram entregues pelos levitas. Matitias, um dos levitas, que era o primogênito de Salum, tinha o cargo das obras internas. Também alguns dos filhos de Carrat tinham o encargo de seus irmãos e do pão da presença, para preparar a farinha cada dia de repouso. Estes foram os ministros, patriarcas dos levitas, que permaneciam vigiando ao redor das câmaras do templo, porque estavam a cargo das obras de dia e de noite. Estes foram os patriarcas dos levitas que habitavam em Jerusalém, segundo suas gerações. Em Gibeon habitava o pai de Gibeon. O nome de seu filho, seu primogênito, foi Ioil, e o nome de sua esposa foi Maca. Seu segundo filho foi Hebron, depois Tisor, Quishon, Baal, Nir, Nadab, Gedor, Aiá, Zacaria e Maclot. Maclot gerou a Chamates. Também eles habitaram defronte de seus irmãos em Jerusalém com seus outros irmãos. Nir gerou a Quish. Quish gerou a Saul. Saul gerou a Jonathan, a Malquisho, a Yashiv e Ashbashou. Ashiv teve um filho, cujo nome foi Marbal, e Marbal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, e Ameleque e Ahaz. Ahaz gerou a Yazaniá, Yazaniá gerou a Almot, Almot gerou a Zamri, e Zamri gerou a Motsa. Motsa gerou a Kenanaia, cujo filho foi Arpiá, cujo filho foi Atzal, cujo filho foi Eleasa. Atzal teve 6 filhos, cujos nomes foram Azri, seu primogênito, Quim, o segundo, Ashma, seu filho, Shedaiá, seu filho, Obadiá, seu filho, e Hanã, seu filho. Estes foram os filhos de Atzal. Capítulo 10. Morte de Saul e seus filhos. Os filisteus combateram contra Israel, e os homens de Israel fugiram dos filisteus, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus alcançaram Saul e seus filhos, e os filisteus mataram à espada Jonathan, Avinadav e Malquisho, filhos de Saul. A guerra se intensificou contra Saul, e os arqueiros, que eram muito destros para atirar com arco, o encontraram. Quando Saul os viu, teve muito medo diante deles. Então disse Saul a seu escudeiro: saca a tua espada e atravesse-me com ela, antes que cheguem estes incircuncisos e me matem depois de me torturarem. Porém seu escudeiro se negou, pois tinha muito medo. Então Saul desembainhou a espada e se deixou cair sobre ela. Ao ver seu escudeiro que Saul havia morrido, ele também se deixou cair sobre sua espada e pereceu junto com ele. Assim morreram Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro. Naquele dia todos os seus homens valentes morreram juntos. Ao ver todos os homens de Israel que se encontravam no outro lado do vale e do outro lado do Jordão, que o povo de Israel escapara e que Saul e seus filhos morreram, deixaram as cidades e escaparam. Então os filisteus chegaram e habitaram nelas. Então acontece que no dia seguinte, quando os filisteus foram a despojar os mortos, encontraram Saul e a seus 3 filhos mortos caídos no monte Gilboa.
Eles os decapitaram, lhes tiraram suas armas e mandaram emissários à terra dos filisteus, às aldeias, às cidades e aos arredores, a levar as boas novas diante de seus ídolos e seus povos. E puseram suas roupas e suas armas na casa de seus ídolos e penduraram seus corpos junto ao muro de Bet-Achã. Ao saber os moradores de Jabes de Gileade do que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens fortes se levantaram, caminharam toda a noite e retiraram do muro de Bet-Chaian o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, onde os queimaram. Em seguida tomaram seus ossos e os sepultaram debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa de sua grande infidelidade para com Mariá e por não ter cumprido o que ele lhe ordenara. Também por haver consultado os espíritos dos mortos e não ter consultado a Mariá, seu Alahá. Por isso seu reino foi entregue a Davi, filho de Ishai, de Jessé, né? Davi é proclamado rei, capítulo 11. Então todos os filhos de Israel se reuniram diante de Davi em Hebrom e lhe disseram: Somos sangue teu e carne tua, muito tempo atrás. Quando Saul era rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas à frente de Israel. E Mariá te disse: Vá tu e pastoreie meu povo Israel, e se príncipe sobre todas as tribos de Israel. Assim, pois, vieram ter com o rei em Hebrom todos os anciãos dos filhos de Israel. E o rei Davi lhes fez juramentos em Hebrom, na presença de Mariá. E eles proclamaram Davi como rei sobre Israel. Assim foram confirmadas as palavras do profeta Samuel, que falaram em nome de Mariá. Então foi Davi com todos os filhos de Israel a Jerusalém, que anteriormente se chamava Iavos, onde se encontravam os jebuseus moradores naquela terra. Os habitantes de Iavos disseram a Davi: Não entrarás aqui. Então Davi reuniu todo o povo e capturou os povoados de Serion, os quais são nomeados povoados de Davi. Então disse Davi: Aquele que mate primeiro um jebuseu será chefe e comandante do exército. Em seguida, Yoav bar Tsoriá subiu primeiro e o rei Davi o designou chefe e comandante do exército. Davi morou nos povoados de Serion, pelo que se chamou os povoados de Davi. Davi construiu os arredores da cidade, desde o canal exterior, e Davi fez um pacto com o resto dos homens que se encontravam nos povoados. Davi prosperava cada vez mais, e Mariá dos exércitos estava com ele. Estes são os chefes dos valentes de Davi, os que chegaram a ser fortes junto com ele em seu reinado para consolidá-lo como rei sobre todo Israel, para o fazerem rei de acordo com a palavra que Mariá falara acerca de Israel. Esta é a lista dos valentes de Davi. Posicionado em primeiro lugar, chefe de 30 homens, foi Guidero, homem valente, que sacou uma lança e matou 300 homens em uma ocasião. Em seguida dele estava Eleazar, filho do seu primo, na cidade de Arrom, que estava encarregado dos 300 homens. Enquanto estava com Davi em Passi das águas, os filisteus fizeram ali a guerra, onde estava um campo semeado de cevada, e o povo se dispersou diante dos filisteus. Depois se puseram no meio do campo e o livraram, mataram os filisteus, e Mariá lhes concedeu uma grande vitória. 3 homens desceram indo ter com Davi à caverna de Adulão, enquanto os exércitos dos filisteus estavam acampados no Vale dos Gigantes. Enquanto isso, Davi acampava em uma tenda, e os homens dos filisteus no Vale dos Gigantes. Davi teve um grande desejo e disse: Quem me dera beber água do grande poço de Betlehem, que se encontra junto à entrada da cidade. Tendo escutado, os 3 homens, naquela mesma hora, entraram no acampamento dos filisteus, rompendo pelo meio, e foram e tiraram a água do grande poço que estava em Betlehem, à entrada da cidade. Tomaram-na e a levaram e entregaram a Davi. Mas ele não quis beber, mas a derramou na presença de Mariá, e disse: Não permita, Mariá, que eu faça isso diante de meu Alahá, porque estes homens foram arriscar suas vidas, por isso não a bebeu.
Essas coisas fizeram os 3 valentes. Avishai, irmão de Joav, foi chefe de 30 e sacou a lança contra 300 homens e os matou, e foi honrado. Ele foi o mais distinto entre os 30, por isso chegou a ser seu capitão e combatia como se fosse 30. Benaiá bar Ioiadá, homem forte e valente, na cidade morada Cabseu, cujas ações eram boas, matou a espada dos gigantes de Moabe. Também desceu e matou um leão no meio de um bosque em um dia nevado. Ele também matou um homem egípcio, homem vigoroso, que tinha 5 côvados de estatura. Na mão do egípcio havia uma lança cuja ponta era tão pesada como um rolo de tear. Mesmo assim, Benaiá desceu contra ele com um pau e arrebatou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Todas essas coisas fez Benaiá bar Ioiadá, e ele foi mais reconhecido dos 3 homens valentes, porque se distinguia dos 3, pois combatia como 3. E Davi o designou para que estivesse a cargo de sua lança e de seus guerreiros. Eshai, irmão de Joav, Elahanã, filho de seu tio, de Betlehem, Shemot do Monte Real, Halatz de Paliatom, Ira bar Akish de Tecó, Aziazar de Anatot, Savi de Reshebat, Ali Aoiata, Mari de Natofat, Halad bar Baná de Netofat, Atai bar Rabi de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaiá bar Piratom, Hadi do ribeiro de Gash, Avil bar Avdon, Osbã de Marhã, Elipa de Shaubã, os filhos de Shim, de Azon, Jonathan bar Sag, do monte Carmela, Avirã bar Shacã, do monte da casa, Alipô bar Ur de Begatom, Rafar, o Mequeratita, Ayá de Atzar, Matsri do Carmela, Lazar de Obai, Ioil, irmão de Jonathan, Macar de Gat, Salak, o Amonita, Marzi de Berot, o escudeiro de Joav, bar Tsoria, Ira de Yatir, Arab de Jatar, Iria, o Itita, Adino bar Shara, da tribo da família de Robil, que foi o capitão de 30 homens, Hanã bar Malca, Azid de Anatot, Yoshafat de Astarot, Shama e Email, filhos de Rodã de Ararot, e Adail bar Shamri e Yohá, seus irmãos, Amozot e Anael, Mohan, Motzil, Ribai e seu filho Ashvá, Armael e Yatma dos Moabitas, Eliel, Yatma, Ovir, Sael e Ashkir. Nossa senhora, é nome pra caramba. O doido é que na hora que eu boto legenda nisso daqui, os nomes ficam tudo esquisito, mas é impossível depois eu corrigir, senão eu vou ficar 3 horas corrigindo o nome. Então atentem-se apenas à sonoridade do nome, porque ficar corrigindo isso na legenda é impossível. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 12. As fileiras do exército de Davi. Todos estes foram os valentes de Davi e que estavam com ele na guerra e que entraram com Davi em Tsenclag, quando fugia de Saul Bar-Quish. Todos eles agiam com valentia diante de Davi. Se ele houvesse desejado, eles teriam matado Saul Bar-Quish, pois eram homens valentes e homens de guerra. Mas Davi se negou a lhes permitir que matasse Saul, pois eles empunhavam os arcos com sua mão esquerda e as espadas com a direita, e seus arcos estavam preparados com flechas. Mas Davi não quis matar Saul, porque ele era ele chefe e príncipe da tribo da casa de Benjamim. Estes são os nomes dos valentes que estavam com Davi. Nossa, mais nome. Eleazar e seu filho Yoash, Yoir de Maxa, Shemaiá de Gibeá, Pelete e Beraquiá, filhos de Arbot,
Yarro e o Anatotita. Shemaiá de Giveon, que estava a cargo de 30 homens e combatia igual a todos eles. Eramiá, Narzail, Zabor, Azar. Gadi, Yarmot, Bealiá, Azri, Shemariá, Shefatiá, Avar. Elcana, Yashva, Azrael, Shabna, Asaf. Yoash e Zecaria, filho de Amharon e de Gidor. Os da tribo da casa de Gade foram escolhidos por Davi para ir com ele à fortaleza do deserto, homens destros para a guerra, de grande estatura, dotados com força para a batalha, que empunhavam espada e escudo. Seu aspecto era como o aspecto de leões, e quando combatiam nas montanhas, devastavam a seus inimigos. O chefe dos valentes era Azra, Obadiah, o segundo, e Eliabe, o terceiro. Achor, o quarto. Eramia, o quinto. Atar, o sexto. Eliel, o sétimo. Ionahã, o oitavo. Elisabar, o nono. Eramiá, o décimo. E Cefatiá, o undécimo. Estes foram dos descendentes de Gad, comandantes do exército. Um deles foi capitão de centenas e outros foram capitães de milhares. Estes são os que passaram o Jordão no mês de Nissan, quando o rio crescer até suas ribanceiras, e puseram em fuga a todo o exército que estava acampado a oriente e ao ocidente do vale. Este é o número dos comandantes-chefes do exército que vieram a se reunir com Davi em Hebrom para transferir o reino de Saul, para que se cumprisse a palavra que falou o profeta Samuel da parte de Mariá. E vieram alguns dos descendentes de Benjamim e dos descendentes de Judá, até chegar ao acampamento de Davi. Davi lhes saiu ao encontro e lhes bendisse, dizendo-lhes: Se vós vindes em paz para nos ajudar, que Mariá vos dê em dobro do que houver em vosso coração. Mas se viestes para me enganardes, para me entregardes aos que me aborrecem, apesar de eu não haver pecado em nada contra vós, nem haver nada aborrecível em minhas mãos, o Alahá de meus pais o sabe, e que ele repreenda entre nós o que faça mal ao seu próximo. Então o espírito de poder investiu a Amsabar e Atar, chefe dos 30, quem respondeu disse a Davi: Vamos, Davi, vamos, filho de Israel, eu também estou contigo, a paz seja contigo. Não temas, a paz te seja dada da presença de quem te ajuda, pois quem te ajuda em todo momento é teu Alahá. Então Davi os recebeu e o pôs como comandante-chefe do exército. Também alguns da tribo de Menache vieram a Davi quando este ia com os filisteus a combater contra Saul, e se negaram a dar ajuda a Saul na guerra, pois o aborreciam, porque foram para conspirar com os príncipes dos filisteus, dizendo-lhes: Vamos primeiro e caiamos sobre Saul, nosso senhor. E quando ele se dirigia a Senclag, façamos uma emboscada contra ele e o capturemos vivo. Estes são os seus nomes: Adazabor, Iadail, Manquil, Iliho e Iosabar, chefes de milhares da casa de Menache. Eles foram para auxiliar Davi quando saiu contra a quadrilha de ladrões, pois todos eram homens fortes, homens muito fortes, e chegaram a ser chefes de todo o exército, e faziam quanto podiam por ele. Dia após dia entravam a Davi e comiam pão diante dele, pois ele os amava profundamente. Estes, pois, foram todos os homens preparados para a guerra, que se apresentaram diante de Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra de Mariá. Os descendentes de Judá, que portavam espada e empunhavam lança, eram 6.800 homens destros para a guerra. Dos descendentes de Shemon, homens fortes para a guerra, eram 8.700. Dos descendentes de Levi, 4.600. O príncipe da família de Arão era Ioiadá, e com ele estavam 3.700. Também estava Sadoc, um jovem guerreiro, e da casa de seu pai e de seus irmãos foram 22 oficiais. Dos descendentes de Benjamim,
irmãos de Saul 3.000, e até o dia em que Saul morrera, eles mantiveram guarda da casa de Saul. Dos descendentes de Efraim, 20.800 homens destros para a guerra, varões de renome nas famílias e de suas casas paternas. Da meia tribo de Menache, 18.000 homens que foram chamados por nome para serem os primeiros a irem a confrontar Davi no reino, a irem a confirmar Davi no reino. Dos descendentes de Issacar, seus chefes eram 200. Eram capazes no conhecimento dos tempos, os quais cumpriram boas e íntegras obras diante de Mariá. E todos os seus irmãos faziam o que eles diziam. Da tribo da casa de Zebulon surgiram 50.000 homens, destros para a guerra, que combatiam com determinação com toda a classe de armas para lutar contra aqueles que pretendiam dividir o reino de Davi. Os descendentes de Naphtali, 1.000 oficiais, e tinham com eles a 37.000 homens que empunhavam escudos e lanças. E da casa de Dan surgiram 28.600 homens guerreiros. Da casa de Ashir surgiram 40.000 homens guerreiros dispostos para a guerra. Do outro lado do Jordão e da tribo da casa de Robil, de Gad, e da meia tribo de Menache, se encontravam 120.000 homens equipados para a guerra com toda a classe de armas. Todos esses desceram à batalha, homens destros para a guerra, com o coração determinado, e chegaram a Hebron a confirmar Davi no reino sobre todo Israel. Do mesmo modo, todos os chefes de Israel vieram com o coração genuíno para proclamar Davi como rei sobre Israel. E estiveram 3 dias ali com Davi, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham dado alimento. Estes foram os nomes das tribos que vieram a eles, os que estavam próximos deles. As tribos da casa de Issacar, de Zebulon e da casa de Naphtali. Eles trouxeram alimentos sobre jumentos, sobre camelos e sobre mulas. Também trouxeram farinha, bolos de figos secos, cestas com uvas, vinho, azeite, ovelhas e bois em abundância, pois havia um grande regozijo em Israel. Capítulo 13. Davi procura levar a arca de Mariá a Jerusalém. Então Davi consultou os capitães de milhares e de centenas, e com todos os chefes e governantes de Israel. E disse Davi a toda a assembleia de Israel: se vos parece bem, supliquemos a Mariá, nossa Alahá, que nos repare os lugares arruinados de nossos irmãos que estão em todos os povoados de Israel, para que habitem com eles os sacerdotes e levitas em suas cidades e povoados. E que se reúnam e venham conosco para que oremos a Mariá, nossa Alahá, e roguemos a ele por causa de nossos pecados, pois nos dias de Saul não oramos diante dele. E todos os dias da assembleia disseram que assim o fariam. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde o rio do Egito até a entrada da Antioquia, para trazer a arca de Mariá desde Coriat-Narim. E subiu Davi e todo Israel a Coriat-Narim, a qual está localizado dentro dos limites do território da tribo de Judá, para trazer dali a arca de Mariá Alahá, que mora entre os querubins sublimes sobre os quais é invocado o seu nome. Então colocaram a arca de Mariá sobre um carro novo e a levaram partindo desde a casa de Avinadav, e Azá e seus irmãos guiavam o carro. E Davi e todo Israel entoavam louvores com empenho diante de Mariá, com cânticos, com harpas, com saltérios, com símbolos e pandeiros. Ao chegar à eira de Ramim, Azá estendeu sua mão para segurar a arca, pois os bois corriam para a eira. De modo que a ira de Mariá se acendeu contra Azá, e ali feriu por ter estendido sua mão à arca, e morreu ali diante da arca. Então Davi se entristeceu, porque Mariá abrira uma brecha contra Azá, e este lugar é chamado até hoje a brecha de Azá. Davi teve medo de Mariá naquele dia e disse: como poderei trazer até mim a arca de Mariá? E Davi não queria trazer consigo a arca para a cidade de Davi. Por isso Davi ordenou que o transportassem à casa de Ovar-Adom, o Giteu. A arca de Mariá ficou 3 meses na casa de Ovar-Adom, o Giteu. E Mariá abençoou a casa de Ovar-Adom, o Giteu, e tudo o que ele tinha. Capítulo 14. Davi, sua família e seu palácio.
Hirã, rei de Tiro, enviou emissários a Davi. Também lhe enviou madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para que lhe construísse um palácio. Então Davi compreendeu que Mariá o escolhera para que fosse rei sobre Israel. Depois de haver vindo de Hebron, Davi tomou por esposas as mulheres de Jerusalém, que lhe deram à luz filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Shamo, Shavob, Natã, Shelimon, ou Salomão, né? Eberhar, Elisha e Eupelet, Nefag, Nefil, Elishema, Elida e Elifat. Davi derrota os filisteus, versículo 8 do capítulo 14. Quando ouviram os filisteus que Davi fora ungido para reinar sobre todo Israel, subiram todos os filisteus para buscar Davi, e ao ouvir Davi, saiu a seu encontro. Os filisteus chegaram e acamparam no Vale dos Gigantes. E Davi consultou a Mariá, dizendo: Subirei contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E ele lhe respondeu: Sobe, porque eu os entregarei em tuas mãos. Então subiu ao Vale da Brecha, e ali Davi os passou a fio de espada e disse: Mariá abriu brecha entre meus inimigos diante de mim, como brecha de águas. Por isso chamou o nome do lugar Vale da Brecha. E abandonaram ali seus ídolos. E Davi disse a seus valentes: Queimai-os no fogo e dispersai suas cinzas ao vento. Os filisteus subiram de novo e acamparam no Vale dos Gigantes. Por isso Davi voltou a consultar Mariá, e ele lhe disse: Não subirás, rodeia-os e avança, ataque-os primeiro. E quando escutares o ruído dos gritos no cume da montanha, então sairás à batalha, pois nesse momento Mariá saiu adiante de ti para destruir o exército filisteu. E assim fez Davi como Mariá, e ordenara, e destruiu o exército dos filisteus desde Gibeon até Gadar. Davi saía a todas as cidades, e Mariá fez com que todas as nações tivessem temor dele. E assim encerramos a leitura de hoje. Ok? Fomos do capítulo 7 ao 14. Vamos seguindo. Semana que vem a gente retoma a leitura do primeiro livro de Crônicas. Acho que semana que vem a gente consegue encerrar esse livro. Muito bom. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui até agora. Espero que estejam aproveitando. Aproveitem para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, clicar no sininho para ser avisado quando tiver outros vídeos. Compartilha, comenta. Venha fazer parte dessa comunidade aqui na busca do conhecimento. Tá bom? Uma ótima quarta-feira a todos. Um ótimo meio de semana, né? Sexta-feira a gente se encontra aqui novamente. Fiquem com Deus. Um ótimo dia. Um grande abraço. Valeu.